Isso. O pessoal tá chegando aí ainda, mas a gente já pode ir começando. O Flávio também é professor com a gente lá. O professor é da área de marketing, né? Uhum. Enfim, então estamos chegando novas caras aí. Alunos nossos, ex-alunos, enfim. Gente, boa noite para todo mundo. Já vamos começando o nosso bate-papo aqui. A ideia é fazer aquela coisa sempre horizontal mesmo, né? E a ideia aqui é a gente trocar algumas figurinhas sobre pesquisa, coisa básica mesmo. A gente sabe aí que nos próximos dias, provavelmente teremos aí etapas dos nossos processos de iniciação científica, né, dentro do IFRJ. Bom, e a gente sabe, né? A proposta legal é indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. Está lá na LDB como proposta para o sistema educacional brasileiro. Mas a gente sabe que nem sempre o negócio anda, né, certinho, né, paritariamente. E, enfim, é até importante a gente lutar aí, né, para reforçar essa questão da pesquisa, a importância da pesquisa, né? A gente sabe que nosso país não tem uma grande tradição de pesquisa ainda, como alguns países desenvolvidos já têm, né? Essa é uma conversa que eu tenho constantemente aí com o Marcel, e, enfim, é uma angústia que a gente tem. E a ideia, na verdade, aqui hoje é porque nas próximas semanas a gente vai ter aí provavelmente seleção de bolsistas, né? Que Para legal. iniciação científica. E hoje, assim, a gente tem curso técnico, tem pós-graduação na área de administração, de gestão de negócios, temos outros cursos também, né? Na área de informática, na área de engenharia elétrica, educação. E o que acontece? Especificamente nos cursos técnicos, a gente não tem, assim, uma disciplina, né? A gente não tem curricularizado a pesquisa. Então, é importante a gente não deixar a galera aí, assim, né? Pular no precipício. Vamos tentar, pelo menos, amarrar um paraquedas, né? Então, Uhum. eu bati um papo com o Marcel, dei a ideia, ele achou legal, e aí eu resolvi reunir o pessoal do ensino técnico, mas abrir para todo mundo, para quem quisesse, para a gente trocar uma figurinha aí, então, sobre esses primeiros passos da pesquisa, né? Uhum. A ideia é justamente assim, a gente ter aquela conversa básica, né? Sobre pesquisa, né? Assim, não vamos mergulhar, vamos nadar por sobre, né? Mas algumas coisinhas básicas sobre projeto e sobre iniciação científica, sobre pesquisa, sobre a importância da pesquisa, né? Uhum. As perguntas podem ser colocadas aí no nosso chat, que eu vou fazendo, vou passando para a Fernanda aqui, para a gente poder trocar uma ideia, e fique à vontade. Fique à vontade para perguntarem o que quiser, né? Enfim, e vamos começando aí. Já vou passar a palavra para Fernanda. Eu só vou, né, acho que ela caiu aqui, mas enfim, já volta. Mas enfim, fique à vontade, gente. Eu vou fazer uma coisa bem dialogada. Podem perguntar durante a fala, porque aí eu vou colocando as perguntas aqui, vou fazendo as perguntas para ela. Eventualmente, na medida em que a coisa evoluir, eu vou jogar também, assim, quem quiser participar verbalmente, tudo, eu vou jogar essa oportunidade lá no final, tá bom? Mas, enfim, só vendo aqui, só liberando o pessoal para entrar, gente, porque tá chegando mais gente aqui. Mas, enfim, é isso. Estou vendo aqui o pessoal da pós-graduação também chegando, o pessoal do técnico.
Bom, é isso. Então vamos fazer uma coisa assim, bem dialogada, bem horizontal mesmo aqui. Até porque, assim, a Fernanda, gente, ela é uma expert em pesquisa, ela manda muito bem. Trabalhamos durante 5 anos lá no interior de São Paulo, no NASP, e ela gentilmente aceitou o meu convite para bater esse papo aqui com vocês hoje. E, enfim, a gente sempre trocava ideia, batia papo, e trocávamos angústias lá em razão da educação no Brasil, do direito, da pesquisa. E, bom, vamos trazer alguém de fora para falar de pesquisa? Vamos. Tem que ser alguém legal, que entende da área. E aí eu fiz o convite para a Fernanda, que é uma grande amiga aí, e vocês vão ver que o papo vai fluir super legal, vai ser super instrutivo para todos nós. Obrigada, viu? Fernanda, eu acho que a gente pode começar falando sobre o que é pesquisa, né? E a importância da pesquisa. Porque às vezes a gente tem aquele mito, né? Aquela coisa, a gente pensa no laboratório do Dr. Silvana, Frankenstein, uma coisa assim, né? E pode ser mais simples do que isso, por um lado, mas a gente também sabe que pesquisa não é fácil, né? O que é pesquisa? O que é fazer pesquisa? Qual a importância da pesquisa para o mundo, para a gente, para o Brasil? Então vamos lá, ó. Vou tentar explicar isso de uma maneira menos técnica, tá bom? Até porque eu acho que de linguagem chata, o direito é muito hábil em fazer essa linguagem chata, já está cheia dele, né? Está cheia dessa linguagem. Então, acho que não ajuda ninguém uma linguagem que a gente não consegue decodificar, né? Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que o conhecimento, que a nossa capacidade de lidar com o mundo, ela depende da gente conhecer as coisas com as quais a gente lida, né? Não sei quantas das pessoas que estão aqui cozinham, mas assim, pode não parecer, vai parecer para quem não cozinha, mas para as pessoas que cozinham, a prática do fazer a comida é uma prática do dia a dia. A gente sabe, a partir dessa prática, como é que as coisas funcionam. Mas quem aqui já saiu para cozinhar, por exemplo, do zero sem saber nada, sabe como que certas coisas que são simples para quem cozinha podem ser um bicho de 7 cabeças. Fazer um feijão na panela de pressão é um fenômeno, né? E, aliás, é mesmo, né, gente? É um fenômeno da física mesmo que explica o funcionamento da panela de pressão, né? Mas por que eu estou falando isso? Eu estou dando esse exemplo para explicar para vocês que as coisas que têm a ver com o nosso dia a dia, elas são cercadas de um monte de conhecimento, um monte de informação. Existe um quadro das coisas que a gente lida na vida, e quanto mais completo esse quadro quanto mais informações a gente tem desse quadro das coisas da vida, mais a gente tem elementos para lidar com essa coisa. A gente poderia pensar a pesquisa como a formação desse quadro completo sobre um dado objeto qualquer, sobre um dado saber qualquer, né? Eu ouvi esses dias alguém usando o exemplo de que a gente, na pesquisa, a gente soma como se fosse uma pecinha de um quebra-cabeça. E hoje em dia, para ajudar a entender essa analogia do quebra-cabeça, dá para a gente pensar que o saber, que as coisas que a gente se propõe a conhecer, é como se fosse um quebra-cabeça 3D, porque ele realmente, os objetos de conhecimento, têm vários modos da gente ver, vários ângulos da gente ver os objetos. Pensa que num dado ângulo do conhecimento sobre uma dada coisa, a pesquisa serve para a gente somar um pouco de conhecimento sobre essa coisa. E pensa, quanto mais você souber sobre esse objeto, mais provavelmente você lida bem. E aí a sociedade lida bem, a sociedade sabe o que fazer com esse conhecimento, a sociedade sabe como lidar com esse objeto. A pesquisa é essa atividade da gente ser e colocar as peças desse quebra-cabeça 3D ao redor de cada objeto que a gente analisa no mundo, né? E por que a gente faz isso? A gente faz isso para conhecer melhor as coisas com as quais a gente lida. Porque a realidade em que a gente vive, a realidade que circunda a nossa existência, é uma realidade que exige de nós todo dia, né? O mundo vai mudando ao nosso redor, as realidades vão se transformando e a gente vai precisando aprender maneiras novas de lidar com esses novos elementos da realidade. Então, a pesquisa serve justamente para nos permitir conhecer mais os nossos objetos, quaisquer que sejam eles, de quaisquer áreas do saber. Eu anotei aqui as áreas do saber que o professor João Emílio citou: gestão, administração, informática.
engenharia elétrica, educação, todos esses saberes têm dentro das suas áreas do conhecimento outras tantas repartições de conhecimento, e cada uma dessas outras repartições tem objetos ou coisas a serem conhecidas e ao redor das quais há muitos pequenos detalhes a conhecer. A pesquisa, ela é esse objeto de exploração dessas coisas da vida, e cada um de nós que empreende na pesquisa, que se propõe a pesquisar, vai dar uma contribuição para esse conhecimento desse todo. E aí, a gente pode pensar o seguinte: fazer isso parece estéril, sem propósito. Pois é, gente, mas às vezes fazer isso é resolver, e na maior parte das vezes a pesquisa serve para, em algum grau, ajudar a resolver problemas. Mudar situações, mudar realidades, incrementar realidades, né? Então, a pesquisa resumidamente, esse caminho para a gente investigar melhor esses diversos objetos da nossa realidade, e ela tem por finalidade aumentar e tornar cada vez mais consistente a nossa capacidade de lidar com os objetos da realidade, e ela tem por serventia mudar a própria realidade, transformar a realidade e resolver problemas. Eu resumiria mais ou menos desse jeito. Sem som, João Emílio. Legal, legal, legal. Bom, desculpem aí. Bom, depois dessa introdução, acho legal a gente falar também o que é a iniciação científica, Fernanda, e como que a iniciação científica ela vai aí, o que ela vai significar para a pesquisa, onde é que ela vai se encaixar dentro da pesquisa científica? Tá. Antes de eu falar, eu vou de novo tentar fazer isso de uma maneira mais simplificada, tá? Pensei bastante, falando com o professor João Emílio, sobre a proposta que a gente tinha de discutir aqui, né? E a gente, às vezes, discute pesquisa com quem está fazendo mestrado, doutorado, e é um tipo de discussão de pesquisa, a gente discute isso com aluno de graduação, mas a gente precisa também fazer uma discussão para a gente falar com alunos que estão fazendo pós-graduação, ensino técnico, e a gente, inclusive, vai conseguir discutir pesquisa com quem está fazendo ensino fundamental. A pesquisa, ela é acessível para todo mundo, né? A iniciação científica tem a ver com isso. A iniciação científica, ela é uma fase de experimentação de pesquisa anterior, né, ao período acadêmico em que a gente vai mesmo para pesquisar. Tem uma fase acadêmica, para quem vai seguir na área acadêmica, tem uma fase que a gente vai só, ou vai especialmente para pesquisar. Mestrados, doutorados, programas de investigação, de aprofundamento de pesquisa, pós-doutorados. A gente vai lá para isso, para pesquisar. É a essência do que a gente vai fazer. As outras coisas que a gente faz são acessórias, né? Então, é por isso que aquilo que a gente faz de experimentação, nessas habilidades de produção de ciência antecedentes a essa fase, que, portanto, estão na graduação e no período do ensino médio e até do ensino fundamental, são chamados de iniciação científica e até de pré-iniciação científica, né? É uma iniciação da iniciação científica, né? Então, vamos lá. O que a gente faz da iniciação científica? Por que ela vai diferir da pesquisa científica que a gente faz na outra fase acadêmica de mestrado, doutorado em diante? Porque nessas fases iniciais, a gente está possibilitando, a gente está trabalhando com o aluno para que ele experimente pela primeira vez as técnicas e as formas de pesquisa, né? Talvez alguns dos alunos que estão aqui presentes já tenham tido em algum momento da vida uma proposta dada por um professor de que eles tinham que pesquisar um dado objeto, né? E aí, às vezes, o aluno tem uma percepção do que é pesquisa muito simplificada mesmo. Ele acha que ele vai no Google e ele vai lançar lá o termo que ele tem que pesquisar, e o Google vai dar, muitas vezes via Wikipédia, para ele um conceito ou uma explicação sobre o assunto, e ele então já pesquisou e já sabe. A iniciação científica, ela é um caminho para a gente experimentar, nessas fases iniciais da vida acadêmica,
o que é a atividade profissional de quem vive para pesquisar, para transformar o conhecimento a respeito dos objetos, e muitas vezes, inclusive, propor modificações que são significativas e para sempre. Eu não sei se vocês sabem, mas muitas das coisas que fazem parte do nosso dia a dia vieram de pesquisa, como, por exemplo, a descoberta de vacina. Vacina não é uma descoberta que foi feita dentro da perspectiva de ganhar dinheiro no mundo. Ela foi feita dentro da perspectiva de resolver um problema do mundo, que era de lidar com uma coisa chamada vírus, né? Ele nasce do lidar com os vírus, e de soluções possíveis a partir de experimentação, né? O que a iniciação científica faz, então? Ela permite que você, que está nessas fases anteriores ao mestrado e doutorado, possa experimentar as técnicas de pesquisa, possa dar espaço para o uso daquilo que é próprio da pesquisa, que é uma forte curiosidade, um forte desejo de saber como as coisas funcionam, ou como as coisas podem ser modificadas usando o saber teórico que eu tinha para aplicar na prática, né? Também pode ser, a iniciação científica é também um caminho para a gente fazer um aprofundamento teórico, que muitas vezes o estudo horizontal não nos dá, né? Então, a iniciação científica é muito mais coisa do que muitas vezes pode ser uma pesquisa lá no fim, porque ela me dá muito mais oportunidades. Eu posso aprender, através da iniciação científica, a resolver problemas reais da vida, eu posso, através da iniciação científica, experimentar técnicas de pesquisa para saber se aquilo realmente me interessa, eu posso, através da iniciação científica, fazer um aprofundamento de alta qualidade técnica sobre algo que efetivamente me interessa naquilo tudo que eu estou estudando, né? Eu posso, através da iniciação científica, ou fazer a iniciação científica para melhorar as minhas capacidades de estudo, análise e compreensão dos saberes. A iniciação científica é isso que o nome diz mesmo. Eu vou aprender, por meio do auxílio de um professor, e normalmente de grupos de pesquisa, vou começar a desenvolver minhas habilidades, ou descobrir o que aquilo significa, ou começar a experimentar novos caminhos de exercício profissional que talvez o curso que eu faço não me deixem abertos, né? Vou usar um exemplo aqui. Eu tive um aluno, faz muito tempo isso já, ele era um aluno, teve uma época que eu lecionava ao mesmo tempo em administração, contábeis e direito, né? Atualmente eu estou lecionando quase que fundamentalmente em direito, embora eu tenha voltado para o curso de administração bem recentemente. Nessa época eu lecionava comumente nos 3 cursos trabalhando com disciplinas jurídicas. E eu tive um orientando na iniciação científica do curso de administração, que a pesquisa dele foi muito importante para que eu entendesse pesquisa sob a ótica do curso de administração e gestão. Não é minha área, né? Então, você fazer uma orientação de trabalho numa área que não é a sua é desafiador. Então, olha só que coisa interessante. Esse rapaz é fantástico. Ele tem um espírito investigativo que é para sempre nele. E ele começou a fazer isso na graduação. Ele descobriu uma lei nova, na época era nova, hoje é velha, né? Uma lei que então era nova, que era a lei de gestão de resíduos sólidos. Né? A professora aqui, João Emílio, já atuou, né, na área de direito ambiental bastante tempo, mestrado, doutorado envolvido, circundante à área, conhece a lei a que eu me refiro. E quando ele estudou, ele soube dessa lei, assim que a lei saiu, ele ficou pensando, mas como é que vai fazer? A empresa agora vai ter que fazer esse negócio de logística reversa. O grande barato para ele era a logística reversa. E ele, assim, pensava sobre aquilo, lá no curso de administração, ele ficava inquieto com aquilo. Ele se perguntava como é que a empresa vai fazer isso? Onde é que ela vai botar esse produto, esse resto de produto? Né? E essa inquietação de como foi gerando essa dúvida incrível que ele tinha dentro dele, esse desejo de entender melhor o funcionamento das coisas, foi se tornando uma inquietação, né, uma dúvida de pesquisa. No fim, ele acabou descobrindo uma empresa, dentro da logística reversa, ele encontrou uma empresa que tinha todo o processo produtivo ligado à lógica da logística reversa,
E aí a gente foi fazer estudo de caso nessa empresa, que era em Piracicaba. E era uma empresa interessante, era uma empresa que pegava tanques de metal de armazenamento de tinta, e as tintas são tóxicas, e eles pegavam e eles reabilitavam esses tanques, eles precisavam ser renovados. Então, ele pegava um tanque velho, que tinha problemas, ele precisava reabilitar, só que esse tanque vinha com tinta dentro. Esse tanque vinha com metal contaminado, enfim. E a gente foi visitar a loja, a empresa, né? E a empresa toda tinha feito um piso especial, porque todo o resíduo que caía no piso, ele era lavado, e essa água ia para um tanque especial. Esse tanque, por sua vez, passava por um processo de tratamento e separação dessa tinta. Pessoal, nada do que acontecia dentro daquela empresa e nenhum produto gerado ali, nada, zero, nenhum dos produtos voltava em forma poluída para a rede pública, nem para o esgoto não ia, né? A água que eles devolviam era uma água em condição, e todos os produtos que eles conseguiam separar ali dentro da empresa tinham outro aproveitamento. Então, os tanques eram totalmente recondicionados, devolvidos praticamente novos para as empresas que usavam aquele material, e os restos tóxicos das tintas iam para uma empresa de produção de cimento, de concreto e cimento ali na região, né? Veja, e tudo isso, o conhecimento desse processo gerou inúmeras perguntas para a empresa. Outros alunos fizeram outros projetos ligados a essa ideia original desse aluno, e tudo porque ele se perguntava, mas como é que isso vai funcionar? Isso é viável? Vai dar para fazer isso? Né? A gente pode pensar o contrário. Eventualmente, é uma dúvida que você, aluno, tem, que pode ser uma dúvida só sua, uma coisa que você viu no mundo, e aí você vai ter o trabalho imenso, que é de encontrar um professor que compra a sua ideia e faça caber a sua ideia dentro de um projeto já existente, né? Mas às vezes acontece, viu, gente? Não desanime. Ou às vezes você vai se ligar a um professor que já tem um grupo, um projeto, muito provavelmente para o qual você vai submeter um projeto de pesquisa, e você vai lá, enfim, você pode ter pouca ideia do assunto, ou alguma ideia do assunto, mas o espírito investigativo, esse olhar curioso sobre o mundo e o olhar de desejo de modificação do mundo é a base da iniciação científica, né? É isso que eu acho fantástico na iniciação científica. E João, eu não sei se você já observou isso, eu observo isso constantemente. Eu acho aluno antes do mestrado mais criativo que aluno de mestrado em diante. A vida acadêmica, mestrado, doutorado, vai engessando a gente vai ficando bem, bem, bem amarrado. Agora, antes dessa fase, aluno é cheio de ideia, né? E eu acho fantástico que aluno seja cheio de ideia. Eu acho que também é aquela coisa, eu acho que não sei se a gente vai amadurecendo e assim, os sonhos e fantasias vão ficando para trás, ou assim, é um fruto do amadurecimento mesmo, ou é aquela coisa, tipo a escola como moedor de carne, né? Formatador, né? Normalizador. Assim, sim. Eu acho que é isso que o pessoal tem que ficar atento, né? O que eu preciso para poder pesquisar? Bom, basicamente você precisa de curiosidade, né? Vontade de entender alguma coisa, e como aquilo funciona, e o objeto de pesquisa está à nossa volta, né? Volta e meia a gente vê alguma coisa e a gente se sente curioso como aquilo funciona, o que aquilo faz, como aquilo interage com o mundo, né? Enfim, de repente você tem um excelente objeto de pesquisa aí, né? Enfim, e assim, eu ia fazer a provocação seguinte, justamente eu acho que você já começou a entrar nela, que é a questão justamente de que aquela coisa, né, da pessoa achar que a pesquisa tem que ser aquela coisa acadêmica, né, da universidade, dentro da universidade vai ficar aquilo ali, pesquisadores falando para pesquisadores, acadêmicos para acadêmicos, acontece, né? Acontece, mas, enfim, a pesquisa ela precisa sair dali, né? Ela precisa conversar com a sociedade, né? Ela sair de demandas reais da vida cotidiana das pessoas, da sociedade, vem de repente para dentro da escola, para dentro da universidade,
mas depois ela precisa voltar também, né? E assim, eu acho super interessante, assim, porque a gente está falando aqui com alunos que também são do ensino técnico, ou mesmo que não, assim, o pessoal que está na pós-graduação e tudo, em gestão, mas todo mundo tem aquela pegada, acho que é típico da administração, né? Aquela pegada bem pragmática, né? Mercado, o que eu vou fazer e tudo. E eu acho interessante a gente pensar justamente a pesquisa, né? Para resolver problemas práticos, né? Lá, de repente, lá no departamento que a pessoa trabalha, no órgão público, ou montando o seu próprio negócio, né? Então, assim, eu achei excelente essa abordagem que você fez, justamente para se pensar isso também, né? Essa coisa assim do amadurecer, né? Do profissional, enfim, sensacional. Vou dar um outro exemplo de uma coisa bem atual, né? E também é um trabalho que eu estou orientando na graduação, né? Um trabalho de iniciação científica, não, é de TCC, do curso de administração, e que, na verdade, eu estou orientando esse trabalho, é algo que eu tenho estudado no escritório de advocacia. Agora eu vou dar uma disciplina ligada a isso. Então, as coisas vão todas se mesclando, né? Eu não sei quantos aqui sabem que a gente tem uma nova lei chamada Lei Geral de Proteção de Dados, e ela é uma lei que está vindo, ainda não entrou em vigor, está aprovada a lei, mas ela ainda não entrou em vigor, foi adiado a entrada dela em vigor por causa até da pandemia, e ela tem um monte de questões interessantes. Não é uma aula da LGPD, mas assim, é uma lei que fala sobre a importância de proteger os dados. Os nossos dados circulam por aí, as empresas com quem a gente compra produto na internet, eles têm dados pessoais nossos, né? Todo mundo aqui já começou a receber publicidade que a gente não sabe de onde vem, né? De repente você está falando o assunto, começa a vir publicidade do negócio, né? Então existe um problema sério na proteção dos dados. Então a gente tem leis internacionais que falam sobre isso, e agora o Brasil vai ter uma lei aqui no Brasil. Ok, é lindo, tem uma lei, vai proteger os dados. É lindo, né, gente? Mas não é muito lindo para a empresa. Porque a empresa, coitada, né? Está lá vivendo a vida dela, tem os processos, né, dela. Então, ela faz as coisas, ela criou sistemas, organizou sistemas e estratégias para lidar no seu dia a dia, para as coisas funcionarem. E, de repente, vem uma lei que muitas vezes coloca em xeque muitas das maneiras com que ela lida com as informações. Por exemplo, uma empresa no seu RH, ela faz perguntas na hora de fazer a contratação, na ficha, tem pergunta que não pode mais ser feita, tem dado que não pode mais ser guardado pela nova lei, pela LGPD, né? E aí a gente se pergunta, né? A gente no escritório de advocacia tem se perguntado, né? O que a gente vai fazer com o nosso cliente, né? Dependendo do tamanho da empresa, uma empresa maior, gente, às vezes ela tem vantagem, porque ela é grande o suficiente para contratar profissional especializado para resolver o problema, né? Ela vai contratar um técnico na área de informática, ela vai treinar o pessoal do RH, enfim, ela vai treinar os gerentes, ela vai resolver o problema dela, porque ela tem dinheiro para pôr nisso. Mas, normalmente, as empresas de menor porte são as mais delicadas, porque elas têm menos acesso às mudanças legais, menos consciência do impacto, e se elas tiverem um problema jurídico, uma ação derivada dessa nova lei, elas estão menos resguardadas. Então, uma coisa que a gente pode se perguntar é, como é que eu poderia criar, que tipo de estruturas? Eu posso criar, de repente, uma cartilha para ajudar a resolver esses problemas? Né? Que tipo de problemas específicos tem um determinado tipo de empresa? Que tipo de solução eu posso dar para isso? Né? Então, veja, a gente tem diversas maneiras pelas quais a pesquisa vai ajudar nesse sentido. Então, deixa eu tentar pensar aqui com vocês como é que a gente poderia pensar a pesquisa voltada para isso. Porque eu acho que tem a ver com essa ideia de teoria e prática, né? A gente pensar alguma coisa que vem da teoria para a prática e com a prática vai para a sociedade, e da sociedade a gente vê novas demandas que deveriam voltar para dentro das instituições, gerando novas pesquisas, gerando novas respostas, né? E respostas muito interessantes, porque são respostas, que viriam por meio da experimentação da teoria que a gente estuda, mas 2, dentro das instituições de ensino, essas demandas que vêm do mundo,
elas poderiam e deveriam provocar, inclusive, reflexões e mudanças dentro da própria área do saber. De nada adianta eu ficar estudando numa área qualquer algo que a gente estuda às vezes há 30 anos e que chega um momento, enfim, não há muito mais a modificar sobre o assunto. Mas pior, às vezes a gente está ensinando um negócio que na prática é de outro jeito. Né? Que na prática já sofreu tantas modificações que a gente muitas vezes está explicando dentro da instituição de ensino, dizendo, olha, eu vou explicar isso para vocês, que é a base teórica, mas na prática, e se a gente fizer essa ponte que você citou no começo entre instituição, sociedade, instituição, por via da pesquisa e da extensão, a gente pode fazer a necessária modificação do saber para que o saber, inclusive, se modifique, né? Me perdi da sua pergunta, João. Não, eu estava sempre, eu acabei passeando por isso, né? Por essa ideia aí da pegada prática, né? Que às vezes a gente tem uma noção de que a pesquisa é uma coisa que fica presa, encastelada ali, e a gente pode usar isso no dia a dia, né? Não, ela não é legal encastelada. Ela é chata encastelada. Vamos desencastelar as coisas. Sim. E você falou essa questão da lei de proteção de dados aí, né? Tem aquelas situações interessantes, né? Tipo, a pessoa que tipo, falou alto, né? Hoje com a esposa, né? Querida, o que você acha? Vamos ter um bebê no futuro, né? No dia seguinte o e-mail dele já começa, né? A chegar a propaganda de berço, de carrinho, né? Tem até um caso emblemático que realmente aconteceu, né? Fora do Brasil, uma determinada cadeia de lojas aí começou a enviar para uma adolescente, né? E-mails com coisas com produtos para grávidas. E, enfim, o pai causou um problema, porque o pai não sabia que ela estava grávida. O pai não sabia, né, o que estava acontecendo. Foi indignado numa loja física reclamar, né? Reclamar do que estava acontecendo e tudo. E indignado com aquilo ali, o gerente pediu desculpas, né? Bom, e agora, né? Pediu desculpa, foi sem querer, ele não sabe o que aconteceu. Bom, mas de fato, tempos depois descobre-se realmente que a moça estava grávida. E tudo que ela tinha feito era pesquisar. A empresa descobriu. Ela fez uma pesquisa. A empresa descobriu antes da família da moça que ela realmente estava grávida. E o mais interessante foi a solução dada depois, né? A empresa continuou fazendo essa mesma abordagem, mas basicamente ela colocava, né, não só produtos para grávidas, mas outras coisas, né? Creme dental, toalhas, livros, enfim. Eu acho essa questão super interessante, né? Até porque normalmente o pessoal está aí, né? Tá navegando na internet, vendo os serviços do Google, né? E aí você vai pensar direitinho, né? Mas peraí, como que o Google ganha dinheiro? O que o Google vende? É alguém caridoso que montou uma rede para os amigos se encontrarem? Bom, na verdade, o Google vende nós, né? Basicamente, o Google é uma empresa de publicidade. E, basicamente, na medida em que a gente está usando todos os produtos do Google, dados estão sendo armazenados nos nossos perfis, e o Google nada mais faz do que vender a publicidade direcionada, né? Você andou pesquisando lá, por exemplo, sei lá, livros, vai começar a te oferecer livros. Aquele que você pesquisou, e se você comprou aquele livro, talvez outros. Mas não vai, por exemplo, oferecer, sei lá, couro curtido para você fazer artesanato, enfim. E por aí vai, né? Bom, mas então são coisas para mexer com a cabeça da gente, né? Mas aí, Fernando, dando um passinho para frente, a gente falou em ter ideias, a curiosidade, e aí, assim, a gente precisa, em algum momento, né, transformar essa ideia, materializar essa ideia num primeiro passo de pesquisa. Aí vem a figura do projeto. Vamos imaginar que um aluno
encontrou uma ideia genial, ou, enfim, tem que fazer o TCC dele, mas está perdido, quer produzir um artigo, volta e meia os alunos chegam, né? Professor, eu queria escrever um artigo porque eu quero fazer mestrado. Bom, como é que a gente começa a materializar isso num projeto? Eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho o que é um projeto, para que serve um projeto, o que um projeto precisa ter, e talvez assim, até o que ele não precisa ter, o que ele não pode ter, né? Como é que começa? Como que a gente migra para dar ideia para um projeto? Como que eu posso fazer? Se de repente eu encontrei aquele professor que comprou a minha ideia e beleza, poxa, que ideia legal, a gente precisa fazer um projeto disso. Uhum. Né? E mesmo que o professor tenha um projeto pronto e está lá, né? Olha, eu preciso de um aluno pesquisador. O aluno vai precisar saber basicamente o que é um projeto, né? Certo. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre o projeto? Como começar um projeto? O que é um projeto? Para que serve? Tá. Gente, o projeto serve para projetar. O que eu quero dizer com isso? Olha, não dá, embora muita gente faça isso neste nosso Brasil de meu Deus, uma casa bem construída para ser construída, ela tem que ter um projeto, uma planta, ela precisa pensar o terreno em que esse imóvel vai ser construído, o tipo de terra e de fundamentos que existem debaixo ali do solo que está sendo visto. Se o terreno for um aclive ou um declive, pensar nas estruturas necessárias para sustentar um imóvel dentro daquele tipo de terreno. Eu estou dando o exemplo da construção da casa do projeto, porque é o que é mais fácil da gente visualizar a importância do projeto para a construção do que a gente quer construir, né? Eu disse que no nosso Brasilzão de meu Deus existe de tudo, porque a gente sabe que, infelizmente, tem muita gente que não projeta o que constrói na sua moradia, porque nas construções das comunidades, das casas construídas em terrenos irregulares ou invadidos, obviamente isso não se dá dessa maneira, né? Mas uma casa bem construída, ela vai pensar em todos esses elementos. Continuando na analogia da casa, por que é importante um projeto e um projeto bem feito? Ele te ajuda a pensar um imóvel, uma casa que efetivamente vai sobreviver, que vai conseguir ficar em cima do terreno, porque levou em consideração as especificações daquele lugar. Você vai conseguir ter noção do que você vai gastar, de que tamanho aquilo vai ter. Você vai conseguir pensar, quanto melhor o seu projeto, em mais coisas que você precisa colocar ali para aquele negócio existir, com o mínimo de esforço ou com o mínimo de gasto. Com o projeto, você vai conseguir descobrir coisas que já foram descobertas antes de você pensar no problema, e então você vai economizar tempo e dinheiro, você vai economizar recursos, porque tem coisa que já foi resolvida, então você vai aproveitar esse conhecimento prévio. Agora vamos transportar tudo isso que eu falei para dentro de um projeto de pesquisa, tá? Quando você está se propondo a fazer pesquisa, ou está se propondo a fazer um artigo, que eu vou falar, como disse o professor João Emílio, serve para qualquer tipo de empreendimento de pesquisa. Seja um artigo, que é um esforço que pode ser bem mais simples de fazer, envolvendo poucas características, mas eu queria já desmistificar um pouco isso. A gente às vezes acha que a gente vai escrever que o artigo é a finalidade. E, normalmente, numa pesquisa, o artigo é o resultado da pesquisa. Primeiro a gente faz a pesquisa, depois a gente escreve o artigo, né? Primeiro a gente vai na realidade, descobre a realidade, investiga a realidade, obtém os frutos dali, e depois a gente transforma isso em artigo, né? Isso é muito importante para essas áreas que o professor mencionava, gestão, administração, informática, elétrica e educação, em que as pesquisas vão ser significativamente empíricas, ou seja, existe até uma parte teórica, da qual eu já vou falar, mas a parte mais importante da pesquisa a ser feita é lidar com elementos da realidade, buscar nos dados, buscar nos fatos, buscar nos números, muitas vezes, as respostas que a gente quer encontrar, tá? Então, primeiro, eu acho que é importante a gente tirar um pouco o foco de que o artigo é o resultado. Ele pode ser, mas ele não deveria ser. Ele deveria ser
a consequência da pesquisa. Mas vamos pensar, então, como é que eu faço um projeto? Por que eu faço um projeto? Eu vou fazer um projeto para minha pesquisa, em primeiro lugar, para eu demonstrar, do caso de vocês que vão propor um projeto para iniciação científica, para concorrer à bolsa, para demonstrar para um orientador ou para o departamento de pesquisa que você está preparado para fazer pesquisa, tá? Então, quando a gente vai usar um projeto de pesquisa para conseguir uma vaga, concorrer a uma bolsa, ele é mais importante ainda, porque ele é, para além de uma preparação, de um planejamento da pesquisa que eu quero fazer. Então, para além de ser uma tentativa minha de saber exatamente o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer, o que já foi feito dentro dessa área, que, portanto, eu vou usar o conhecimento pré-adquirido, onde é que eu vou buscar os dados da realidade para eu investigar, quem é meu objeto, ou quais são meus objetos de pesquisa. Eu vou fazer entrevista, não vou fazer entrevista, eu vou usar dados. Que dados são esses? Quais as minhas maneiras de usar esses dados? Eu vou ter que trabalhar com estatística, quem é que faz isso, quem é que não faz? Esse planejamento permite, só para mim, enquanto pesquisador, organização do meu trabalho. E, ao organizar meu trabalho, poder me concentrar no que é verdadeiramente importante naquela pesquisa que eu me proponho. Só que se você está fazendo um projeto de pesquisa também para ser aprovado, para conseguir uma vaga, além de ser um projeto ser um sistema de organização para você, ele também é um testemunho de quem você é enquanto pesquisador, ou enquanto aspirante a pesquisador, tá? A iniciação científica. Por quê? Porque um projeto bem estruturadinho por você vai demonstrar para o departamento ou para o professor que vai fazer a averiguação desse projeto que você tem capacidade para isso, que você se dedicou para isso, que você está demonstrando ter a maturidade que eles buscam para essa concessão de bolsa, tá? Então, o projeto ele tem importâncias variadas conforme o uso que eu vou dar para ele, tá bem? Como é que esse projeto, de onde é que eu acho que a gente parte nesse projeto? De fato, a gente parte de uma ideia que a gente tem, de uma curiosidade, de uma dúvida imensa que a gente tem, do desejo de resolver um problema da realidade. A gente parte dali, desse nosso olhar investigativo, curioso, criativo sobre o mundo. Tá? Muitas vezes a gente, inclusive, olhou o problema, inclusive já pensou numa resposta para ele, só que a gente não sabe se ela é viável. Então, ao invés de a gente ficar fazendo em tentativa e erro, o que a gente vai fazer? Isso tem a ver com o projeto, tá bem? Então, depois de eu ter algo que me chama atenção no mundo das coisas e que eu desejo pesquisar nesse mundo das coisas, o que eu faço com isso? Eu vou estudar. A primeira coisa que eu vou fazer é estudar, tá bem? Eu vou em busca do conhecimento pré-existente sobre o assunto, ok? Onde é que eu vou buscar? Então, a gente tem uma ferramenta hoje linda, maravilhosa. O professor João Emílio já falava do Google. O Google também tem uma face oculta menos conhecida, que nós que somos da área acadêmica gostamos muito, que é o Google que realmente a gente gosta, que é um Google chamado Google Acadêmico. Se você pesquisar no Google sobre o Google Acadêmico, ele vai te ligar para essa página, tá? O Google Acadêmico, diferentemente do Google que a gente bem conhece, é um Google que vai fornecer livros, artigos e citações conforme o tema que eu puser lá para ele buscar, tá bem? Vocês, a moçada mais nova hoje, né, a galera, ela tem uma facilidade, uma habilidade de lidar com os instrumentos digitais incrível, né? Se vocês são capazes de stalkear o crush, vocês são capazes de pesquisar as coisas no Google Acadêmico, tá bem? Então, se você consegue uma, você consegue a outra. É só conduzir o mesmo desejo de stalkear o crush para procurar o que você quer no Google Acadêmico, beleza? Então, você vai para o Google Acadêmico e você vai começar a buscar sobre o seu tema, tá? Eu já dou uma dica para você. Não busca muito fechado, ok? Você quer tentar dar uma solução para o problema das sobras de lixo das mineradoras de minério de ferro que estão impactando uma cidadezinha que fica ali à beira da mineradora. Se você colocar tudo isso no Google Acadêmico,
há uma forte possibilidade de você não ter respostas suficientes. Então, lembra, pensa no stalkear o crush, né? Você vai usar palavras variadas e tudo, né? Resto de minério, indústria minério de ferro, reutilização de resto de minério. Você vai usar diversas palavras-chave e você vai buscar, de diversos modos, tentar encontrar textos já produzidos mais ou menos dentro da área que você quer pesquisar. Isso que eu estou explicando para vocês como fazer significa ir buscar a bibliografia fundante da área de conhecimento a qual você quer se dedicar, tá bem? Então, eu preciso ir estudar a teoria já existente, eu preciso ir ler os artigos que já foram escritos sobre outras experiências de pesquisa sobre o tema, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Na hora que você... Gente, é igual puxar um novelo todo enrolado. Quando você puxar o primeiro fio que fizer sentido, você achar o primeiro artigo que tem mais ou menos a ver com o que você quer, esse primeiro é importante. Então, esse primeiro você vai fazer o quê com ele? Você vai ler o resumo, que é um resumão mesmo de tudo que tem lá dentro, para ver se está mais ou menos dentro do que você quer. E aí eu sugiro que você leia a introdução primeiro, para você ver o que ele está propondo falar. Você vai pular o meio, vai ler lá no fundo, lá no fim, as considerações finais, as conclusões, para você entender onde é que ele chegou, tá? E aí você tem, depois das considerações finais ou conclusões, você tem, na minha opinião, a maior riqueza que existe. Você tem um negócio chamado referências. Ou seja, aquela criatura que já fez a pesquisa que você tem, vai listar para você todos os materiais que ele usou para pensar o trabalho dele. Todas as pessoas que teorizaram, todas as pessoas que já escreveram, todas as bases fundamentais já pensadas sobre essa coisa que está te inquietando aí, está te gerando essa sua ideia de pesquisa. Por que isso é importante? É o fio do novelo que você começou a puxar. Veja, um artigo normalmente vai te dar de 10 a 15, no mínimo, outras fontes de pesquisa. Se você achar 5 artigos na internet, no Google Acadêmico, ou 10 ou 20, multiplique isso e você começa a ver como você vai conseguir encontrar um mundo sobre o teu objeto de pesquisa, que você nem sabia que existia. Às vezes, queridos, vocês querem dar uma resposta para um problema da tua comunidade. E às vezes a resposta não é complicada, ela já existe. E graças ao fato de que você vai começando a desenvolver essa habilidade de transformar as suas dúvidas e inquietações num instinto de pesquisa, você vai saber como buscar as respostas. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer construir um projeto é descobrir onde é que estão escritos, onde é que estão os trabalhos, livros, artigos, teses, dissertações, que já falaram perto ou sobre o próprio tema. E aí não basta achar esses negócios, viu? Você precisa lê-los, ok? Por que você precisa ler esse material? Porque você precisa adquirir esse conhecimento, tá? Senão, como é que você vai saber o que você precisa fazer para responder aos problemas, às inquietações que você tem? E sabe o que às vezes acontece nisso? A gente começa a pesquisa, você começou lá com a sua ideia na sua cabeça, pensando, não, eu vou fazer uma pesquisa sobre tal coisa, eu quero iluminar casas em regiões em que não tem energia elétrica. Meu Deus, isso é impossível, eu vou mudar o mundo, porque eu vou propor um sistema de iluminação em região que não tem energia elétrica. Aí você já está se achando, se vendo ganhar o prêmio Nobel, não é? Com essa sua ideia maravilhosa que você teve na sua cabeça. Quando você começa a pesquisar, você vê que existe não uma, não duas, mas 10 ou 20 soluções já pensadas para isso. Algumas, inclusive, fabulosas, com uso simples de garrafa PET e água, né? E um buraco no teto, e usar a conjuntura, e aí tem física envolvida nisso, para irradiar essa água, e tem várias estratégias pensadas para isso, né? E aí você fica pensando assim, poxa, mas que chato, eu não quero olhar nada disso, porque eu vou descobrir que a minha ideia, que era ótima, já foi resolvida. Mas você sabe o que acontece quando a gente começa a fazer a pesquisa, a investigação do que a gente chama de bibliografia, da teoria, que é fantástico? Ao mesmo tempo que eu, às vezes, descubro que a minha dúvida, a minha ideia, para ela já tem uma solução, ou tem 10, ela não tem nada de interessante mais para pesquisar,
muitas vezes eu descubro outras, a minha cabeça produz novas ideias, ou às vezes a minha cabeça faz a seguinte pergunta: será que isso que foi pensado para a Noruega dá para funcionar aqui em São João de Meriti? É São João de Meriti que chama a cidade, João? Isso. É São João de Meriti? Porque às vezes não dá, né, pessoal? A Noruega não é São João de Meriti, não é mesmo? Então, muitas vezes a pergunta que você vai fazer, ela vai sofrer uma pequena modificação e ela vai ser, ao invés de você resolver todos os problemas do mundo, é testar se aquilo que funciona dentro de um determinado lugar pode funcionar igualmente em outro. Isso também é pesquisa acadêmica, também é investigação, também é iniciação científica. Porque às vezes a gente vai nesse comparativo descobrir se serve, se não serve por quê, e eventualmente que adaptações podem ser feitas para servir numa outra realidade, né? Então, a gente precisa fazer o estudo teórico, a gente começa do estudo teórico. Num projeto de pesquisa, normalmente a gente começa apresentando o que já existe pesquisado sobre o tema, tá? E a gente começa falando isso num projeto de pesquisa e num artigo científico, a gente também faz isso, que é para mostrar para a gente e para quem nos lê que a gente sabe o que já existe e que, portanto, o que a gente vai fazer depois é aplicar o que já existe para outros casos, realidades, ou testar as propostas anteriormente existentes diante de novas transformações do mundo, né? Se a gente pensar, por exemplo, toda a tecnologia da informação existente, não vou andar nem muito para trás, hein? Se eu pensar na tecnologia da informação de 10 ou 15 anos atrás e pensar na tecnologia da informação dos dias de hoje, da informática dos dias de hoje, a gente já vê o salto que a gente está falando. A gente tem um salto absurdo, né? Se a gente pensar nos sistemas comunicativos de 10, 15 anos atrás e pensar na comunicação de hoje, a gente vê os saltos que a gente está falando. Então, eventualmente, coisas que foram testadas, comprovadas, e usadas como dados absolutos na vida, de repente a vida muda por alguma razão e a gente tem que encontrar novas formas de lidar com essas novas realidades. Uma vez que você já estudou o que já existe, o que já foi escrito, que já foi teorizado, os outros estudos sobre o assunto que te interessa, aí é que você vai de novo fazer um momento de reflexão para tentar pensar o seguinte: beleza, qual será que agora é o problema que eu quero resolver, a dúvida que realmente vale a pena eu investigar, a situação da realidade que eu tanto desejava transformar, agora que eu sei tudo que eu descobri lendo, será que é a mesma coisa que eu tenho que resolver? Ou será que é outra coisa que eu tenho que resolver? Né? Será que o problema que eu via de fato é o problema? Ou será que depois de eu ler tudo isso eu descobri que não era aquele o problema é um problema que eu antes não sabia, não tinha visto, porque eu não tinha conhecimento suficiente. Então eu vou formular uma problemática de pesquisa, um problema de pesquisa, tá bem? E depois que você já leu tudo que você leu, você formula esse novo problema de pesquisa e, eventualmente, você tem uma ideia ou diversas ideias sobre possíveis respostas, tá? Então, você tem algumas hipóteses e você pode apresentar essas hipóteses, apresentar caminhos que você acha que podem ser respostas possíveis, tá bem? Você faz isso como uma tentativa de deixar, inclusive, claro para si mesmo, dentro do projeto de pesquisa, e para quem vai te ler, do que você estudou, de qual o problema que você tem, do que você tem a impressão que vai resolver o seu problema de pesquisa, tá? Mas esse negócio de hipótese aí, impressão do que eu acho que vai resolver um problema de pesquisa, e se depois eu descobrir que não resolve? Não tem problema, tá bem? A hipótese serve apenas para você ter clareza para você mesmo no que te parece ser a solução do problema de pesquisa, de maneira que você tome cuidado quando você for fazer sua pesquisa lá na frente, uma vez que você já conseguiu colocar no papel o que você acha que é a resposta, isso serve para você ter cuidado para você não conduzir a sua pesquisa na direção do seu achismo. É quase como se fosse um sinal de alerta contínuo para a gente se manter aberto para outras respostas possíveis, né? É como se fosse a constante lembrança do que eu tenho tendência de fazer.
É como aquelas pessoas que têm a tendência de namorar com um determinado tipo de pessoa que não é muito boa, sabe? Ah, eu devo ter um problema, mão podre, um dedo podre, eu só escolho errado. Todas as pessoas que eu escolho são assim. Criatura, se você já sabe que você tem esse dedo podre para uma coisa, use isso a seu favor. Da próxima vez que você olhar um objeto, né, do seu afeto, no caso, e você já diagnosticou que você tem esse dedo podre, ao invés de mergulhar de vez, o que você vai fazer? Calma, eu tenho a tendência de ter aqui um dedo podre, vamos dar um distanciamento, olhar melhor esse meu objeto de afeto, e vamos descobrir se eu não estou fazendo errado, como eu sempre faço. É mais ou menos para isso que serve a hipótese de pesquisa, tá? Esses são, eu acho, que os 3 principais elementos, os mais desafiadores num projeto de pesquisa. Depois que você resolve, faz essa revisão teórica, pensa a sua problemática, a sua hipótese, eu entendo que os outros que vão vir, os outros elementos de um projeto de pesquisa, embora eles sejam importantes, neles, muito provavelmente, os professores vão te ajudar mais a resolver os problemas. E eu vou dar alguns desses outros elementos de um projeto de pesquisa. Uma vez que eu já sei exatamente o que me inquieta, qual é a minha dúvida fundamental, né, o meu problema fundamental, eu preciso pensar como é que vai ser essa pesquisa. Então, uma vez que eu já fiz a pergunta, agora eu vou me propor a seguinte reflexão. Qual é o meu objetivo central, principal, geral nessa pesquisa? O que eu quero? E normalmente a gente vai fazer isso começando por um verbo. Eu quero analisar os processos de reuso da água possíveis num bairro irregular construído em cima do lixão. Né? Então, eu quero analisar essa possibilidade. Esse é o meu objetivo geral. Só que para eu fazer isso, depois eu preciso pensar em passos. Os passos a gente chamaria de objetivos específicos. Para eu realizar esse objetivo geral, quais os passos que eu tenho que dar? Então, eu preciso, em primeiro lugar, de repente, estudar as formas com que a água entra e sai de dentro do lixão. Como é que a água chega lá? Tem algum tipo de fornecimento? Como é que ela é usada dentro das casas? Onde é que ela é julgada? Eu preciso, eventualmente, também investigar um pouco como é que é esse solo. Esse solo, ele está recebendo essa água, está recebendo também esgoto, que tipo de lixão era ali, que tipo de compactação foi feita, há riscos, não há riscos, que tipo de solo se formou ali em cima. Eu, de repente, preciso me perguntar que estratégias eu poderia usar, ou que formas eu poderia usar de fazer a coleta dessa água usada. E fazendo a coleta, que tipos de materiais, de repente, existem ali na redondeza que poderiam ser usados para fazer a transformação e reuso dessa água? Né? Isso que eu acabei de citar, gente, é um projeto de pesquisa que já foi feito em várias comunidades, inclusive. Né? Eu vi na televisão outro dia, estou falando de uma coisa que eu vi na televisão outro dia. Então, os objetivos específicos são esses passos que eu penso para dar esse objeto mais importante, esse objetivo geral. E aí, gente, a gente tem, as instituições vão variar muito naquilo que a gente chama de justificativa do projeto, ou relevância do projeto. Eu vou pedir ao professor João Emílio licença para não falar muito sobre esse tema, sobre a parte das justificativas e relevância, porque eu acho que essa é uma parte que varia demais de projeto. Claro. Fernanda, eu só pediria, assim, a gente também já está encaminhando para o final do que a gente programou, também não quero abusar muito, né? Assim, eu queria que você passasse um pouquinho sobre a questão do tema de pesquisa, ou a diferença de assunto, tema, porque muitas vezes o pessoal chega, principalmente quem chega empolgado com a pesquisa, né? Ah, eu quero pesquisar, e aí, assim, chega com aquela proposta, assim, gigantesca, gigante, mirabolante, né? E aí, olha, isso aí não dá. Mas peraí, professor, por que não dá? Você não falou que a ideia é muito boa? Não, mas olha, isso aí, deixa isso para uma tese de doutorado, que aí você vai criar uma novidade. Ou então, né? Olha, legal você falar sobre isso aí, só que isso aí você vai escrever 10 volumes, né? Uma coleção de livros, né? 500 páginas cada um, né? E não sei se você vai conseguir terminar, pois fica igual o autor lá de Game of Thrones, né? Tem 20 anos que está escrevendo, não acabou e está lá, a gente, enfim, 76 anos, não dormindo e tomando muito café. Não sei se vai acabar, né? Enfim.
Então, assim, a pessoa às vezes fica até assim, aquele olhar até indignado. Professor, por que é só isso que eu vou pesquisar? Né? Ficou magrinho, ficou pequenininho. E assim, se sente até como se a gente estivesse falsificando a ideia deles, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dessa delimitação, de tornar a pesquisa factível, Tá né? bem. E mesmo do mérito, né? Quando você às vezes escolhe aquele pedacinho pequenininho ali, aquilo é super importante, né? Então, para começar, acho que a gente tem que, de repente, entender o seguinte: a vida não acaba amanhã, né, pessoal? Você hoje pode fazer só uma pequena peça do quebra-cabeça, mas na sua vida, primeiro, como disse o professor João Emílio agora, nesse momento, às vezes imagina um quebra-cabeça que falta só uma única peça. Essa peça é muito importante, pessoal. Ela faz muita falta. Mesmo se for um pedaço do céu, vai ficar esquisito se ficar faltando, não fecha o quadro, né? Então, a gente precisa entender que a gente não monta o quebra-cabeça tridimensional sozinho sobre o conhecimento. E que a maior parte dos problemas que existem no mundo, eles são resolvidos por um conjunto imenso de gente se propondo a resolver o problema. Vocês estão acompanhando, até porque não tem como não acompanhar atualmente, a luta em busca da vacina para resolver o problema da Covid-19. Vocês já pararam para pensar quantos estudos estão sendo feitos para isso? Em quantos lugares? E eu não sei se vocês sabem que cada lugar que está estudando uma vacina, muitas vezes tem centenas de profissionais pesquisando sobre o assunto. E cada um deles está pesquisando um aspecto da pesquisa, um aspecto da vacina. Cada um deles está pesquisando algo que é como um fio de cabelo dentro da cabeleira, uma cabeleira imensa de um leão, por exemplo, né? Então, você na iniciação científica, você é chamado para fazer o início das suas pesquisas, das suas investigações. Fazer a delimitação é importante para o seu trabalho ser factível. Por quê? Porque você tem tempo para fazer essa pesquisa, para começar. Você não vai passar nessa fase acadêmica que você está, metade da sua vida. Então, nesse momento, você vai resolver um problema só. Queridos, é melhor resolver bem este problema do que se propor a resolver a uma meta muito grande e não chegar a lugar nenhum com elas. Sabem por quê? Porque pesquisa já é frustrante sozinha. Ah, meu Deus do céu, não vou fazer pesquisa porque é frustrante. Sim, pesquisa é frustrante mesmo, porque pesquisa é experimentação, tentativa e erro, muitas vezes. E no processo de tentativa e erro, a gente erra e se frustra. Então, a gente faz as coisas dentro de porções delimitadas, com as quais a gente consegue lidar. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa delimitação? Eu vou dar uma dica. Na fase acadêmica em que vocês estão, eu acho que a gente pode pensar, como a gente está falando de uma fase de iniciação científica, a gente pode se fazer a seguinte pergunta. Quando eu fui fazer as minhas primeiras buscas sobre o meu tema, eu encontrei um mar de literatura, um mar de artigos, um mar de livros, um mar de referências, eu nunca mais paro de encontrar. Eu estou na 15ª página do Google Acadêmico e eu continuo achando material. Cada um deles tem, sei lá, 10, 20 livros por sua vez. Se você não para mais de achar, aquilo nunca mais acaba, muito provavelmente você está com algo na mão que ou é muito amplo, esse é um problema para você, então eu te sugiro delimitar, fechar mais, ok? Ou já está tão estudado que talvez você perca o interesse de estudar. Né? Então, essa também é uma pergunta que você precisa se fazer. A pesquisa científica, ela deve se parecer mais com uma pipeta, né? Lembra aquele instrumento da química que é bem estreitinho e profundo? Deve se parecer mais com uma pipeta do que com um pires, tá? Porque na pesquisa científica a gente precisa buscar o máximo do conhecimento, aprofundar para dar a melhor resposta possível para aquilo que a gente está tentando responder. Então, se eu tentar responder uma coisa muito larga, para eu conseguir dar essa melhor resposta possível, eu não vou terminar nunca. Tá bem? Não vou terminar nunca. Então, eu estou aqui pensando no primeiro problema que às vezes vocês têm, que é de pensar um tema muito largo, um problema muito grande, né? Que tem muitas frentes para serem resolvidas. Dedique-se, então, a tentar deixar isso menor. Só que às vezes vocês fazem o contrário. Às vezes vocês aparecem com um tema mirabolante, que é tão específico,
que quando vocês vão fazer aquela primeira busca de literatura que a gente estava falando, vocês não acham nada sobre o assunto. Absolutamente nada. Eu lembro como se fosse hoje do rapaz que queria descobrir as soluções para os crimes praticados na Deep Web. Gente, não tinha nada. Nada, 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 nada. É legal o tema? É. É importante o tema? É. É útil o tema? É. Vai resolver problemas do mundo? Vai. Dá para resolver esse problema do mundo em 6 meses ou 1 ano de pesquisa? Não, não dá. Né? Então, a gente tem que buscar, às vezes, um tema, às vezes a gente está com um tema tão específico que eu preciso simplificar. De repente, eu preciso me perguntar outra coisa sobre o mesmo assunto que seja mais factível. Tente tornar o seu trabalho um trabalho mais pragmático. Você vai ter tempo para atuar em outras frentes e resolver isso de outras maneiras, tá? Então, tema normalmente é uma coisa larga, cabe um monte de pesquisas dentro de um mesmo tema, tá? Eu vou recortando até eu encontrar aquele pedacinho dentro do tema, dentro daquilo do objeto meu de análise, o pedacinho que eu vou me dedicar a estudar e investigar. Só que eu tenho que tomar cuidado para não deixar esse pedacinho tão pequenininho que fica impossível de fazer também, tá? Ah, legal, legal. Bom, vou abrir aqui agora, já finalizando, para quem quiser fazer perguntas. Quem quiser fazer perguntas, pode escrever aí no chat, ou pode abrir o microfone e a câmera, fiquem à vontade. Quem quiser aí fazer alguma fala, fique à vontade aí agora. Marcel, você gostaria de fazer alguma fala? Os colegas aí também. Luiz chegou depois aí também, que eu falei dos professores. Obrigado, a Luiz, é a nossa professora de matemática, coordenadora de extensão no campus, entrou aí também. Enquanto vocês de repente pensam em alguma coisa para perguntar aí, só informar quem quiser o certificado, declaração. Eu sei que, enfim, né? Vocês nem gostam de um certificado, uma declaração. Só coloca aí no chat para mim o nome completo ou manda um e-mail para mim com o nome, com o CPF, para eu poder fazer a declaração e o certificado. E, pessoal, não esqueçam, né? Os professores apresentaram agora os projetos que vão ser avaliados, né, pela coordenação, pela PROPI, né, pela Pró-Reitoria de Pesquisa, pelos seus avaliadores, e daqui algumas semanas, muito provavelmente, teremos seleção de bolsistas, então fiquem atentos aí, mantenham o contato com os professores, e claro, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma ideia sobre pesquisa, ou mesmo uma ideia de algo, eu queria pesquisar tal coisa, procura um professor que é da área, algum professor que você tenha mais contato, troca uma ideia com ele, de repente você vai descobrir uma coisa nova aí, ou no mínimo alguma coisa excelente para pesquisar, que vai fazer currículo aí, enfim, vai ser importante para o seu amadurecimento na escola, ok? Bom, perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma passada no... Eu tenho que ficar de olho em todos os dispositivos aqui. Eu vi uma pergunta chegar agora, da Mariana, que é a última que chegou no chat. Eu vou respondendo, daí se você quiser olhar... À vontade. Quiser olhar os seus outros dispositivos. Mariana, não é durante a elaboração da hipótese, normalmente, que você vai encontrar os indicadores de erro, tá? Embora você possa, inclusive, ter indicadores de erro já na elaboração das hipóteses por meio da leitura da bibliografia prévia. Se você tiver feito uma boa leitura da bibliografia prévia, da bibliografia pré-existente, muito provavelmente esse conhecimento vai te ajudar a perceber que tem hipóteses
que não são possíveis até, tá? Ou são muito improváveis. Então, a boa leitura te ajuda na formulação de boas hipóteses, tá? Agora, na elaboração do trabalho, você usa algumas estratégias para usar essa sua perspectiva das hipóteses a seu favor. Tem vários livros bons de metodologia que falam sobre isso. Eu gosto muito de um livro chamado A Arte da Pesquisa. Eu não vou lembrar agora o nome dos autores, são 3 autores, se não me engano. É um livro de autores não brasileiros, A Arte da Pesquisa. E nesse livro eles fazem uma referência interessante, que eles vão dizer o seguinte: a gente deve usar as hipóteses... Obrigada. A gente deve usar as hipóteses como um freio. E aí tem uma estratégia que a gente usa, que é o seguinte: uma excelente pesquisa, eu devo tentar provar que as minhas hipóteses estão erradas. Parece um contrassenso, porque afinal de contas você propôs as hipóteses que você acha que são respostas válidas. Então por que você vai tentar provar que elas estão erradas? Você vai tentar provar que elas estão erradas porque é a melhor alternativa que você tem de policiar a si mesmo, encontrar isso que você está chamando de indicadores de erros, tá? Porque se eu não conseguir provar, e eu fizer um esforço metodológico para provar que a minha hipótese está errada, e eu não conseguir provar que ela está errada, logo ela está certa. Só que, por que é importante eu fazer desse jeito? Por que isso vai servir como isso que você chamou de indicador de erro? Porque se inversamente eu tentar provar que a minha hipótese está certa, eu provavelmente ao longo da pesquisa vou ignorar tudo que mostra que ela está errada, porque eu vou estar perseguindo a certeza daquilo que já é forte para mim, que é a hipótese. Então eu faço o esforço contrário, eu vou atrás de tudo que demonstraria os erros da minha hipótese, tá? Isso serve, a hipótese é esse freio importante para mim, na medida em que ela já é uma certeza e através dessa estratégia eu tento me policiar para não cometer erros metodológicos na pesquisa. Não sei se eu respondi. Ok. A propósito, enquanto o pessoal se manifesta aí, A Arte da Pesquisa é um livro da editora Martins Fontes, Wayne Booth, Gregory Colomb e Joseph Williams. É isso aí, é isso aí. Legal, legal. Peraí, uma pergunta... Vocês têm manual de pesquisa no IF? Normalmente a gente tem um manual geral que é elaborado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, mas é um manual geral de pesquisa, né? Não é assim, específico para iniciação científica. Tá. Larissa, você é de que área? Me diz de que área você é, porque dependendo da área eu sei te responder, dependendo eu não sei, entendeu? Aí, se eu souber, eu já te dou algumas dicas. Gastronomia. Gastronomia eu não sei mesmo. Ai, que delícia fazer pesquisa em gastronomia, me animei, Larissa. Puxa, fiquei com inveja, Larissa. Eu acho os processos da culinária muito interessantes. As pessoas não se atentam a isso, né? Mas a gastronomia tem processos químicos, processos experimentais fantásticos. Não sei, infelizmente, da sua área, não sei. Mas algo me diz que se você procurar manual de iniciação científica, manual de pesquisa gastronomia, capaz que você ache lá no tal do Google Acadêmico que a gente falou, viu? E pode convidar a gente também para participar da parte boa da pesquisa, né? Exato, entendeu? Eu sou uma pessoa aberta a novas experiências, tal, novos processos, uma beleza. Legal. Uma pergunta aqui que veio no outro dispositivo, que veio pelo WhatsApp, na verdade. Bom, aí já bem mais específico, mas que dá para, de repente, falar rapidinho. Diferença entre método quanti e qualitativo. Que abacaxi, hein? Tá, muito rapidinho e muito em linhas gerais, tá? Porque isso também a gente precisaria conhecer bem a área para qual a gente está falando. Método quantitativo. Normalmente a gente vai buscar respostas para o que a gente quer na multidão dos casos individuais, tá? É muito mais comum a gente usar métodos quantitativos quando a gente está fazendo pesquisas indutivas, ou seja, em que eu tenho desejo de investigar diversos individuais
ou particulares, para tentar tirar dessa multidão de particulares uma lei geral. Exemplo clássico para a gente pensar método quantitativo. Eu estou testando alguma coisa bem recente, eu estou testando a imunidade, não é imunidade que se usa a palavra certa agora, quantas pessoas da população, qual é o percentual de pessoas de população que já estão imunes, já passaram pelo vírus da Covid e, portanto, em tese, não vão adquirir mais a doença. O que se faz? Eu vou testar uma amostra grande, um monte de pessoas. Existe dentro da pesquisa Quant, não é só pegar um monte de gente, viu, gente? Existem técnicas importantes de estatística para fazer essa pesquisa, para eu conseguir que essas amostras sejam representativas do meu objeto de pesquisa. Eu vou pegar essa multidão e essa quantidade de objetos, de amostras vai variar conforme o meu objeto de pesquisa, e dessa multidão eu vou tirar uma resposta geral para a cidade de Campinas, onde eu estou. O que se vê é que, sei lá, 20% da população já passou pelo vírus. Pesquisa qualitativa. Normalmente, na pesquisa qualitativa, a gente vai em busca de respostas menos numéricas e mais subjetivas, mais específicas, mais elaboradas. A gente vai investigar informações mais detalhadas de cada um dos objetos nossos. Então, numa pesquisa qualitativa, normalmente eu estou falando com menos sujeitos, estou investigando e trabalhando com menos sujeitos ou com menos objetos de análise, e vou tirar tudo que eu conseguir para a minha investigação de cada um desses objetos. Usando um outro exemplo, completamente fora do que a gente está falando aqui agora. Vou usar o exemplo da Larissa da gastronomia. Eu quero investigar, por exemplo, a aceitação das formigas dentro da gastronomia. Tem uma formiga, que eu não vou lembrar o nome dela agora, que dá um sabor parecido com o limão, um sabor ácido, é usado na gastronomia indígena. Então, eu quero testar a aceitação disso e a possibilidade de uso disso, né? Então, eu não quero fazer isso só no quantitativo, eu quero fazer isso na habilidade, na habilidade do sabor, do entender as texturas, da aceitação de valores e preços, da relação do meu cliente com aquele tipo de ingrediente. Eu preciso de muito mais informação. Eu vou trabalhar com menos pessoas para obter o máximo de informação. Muitas vezes vou usar diversos tipos de modos de me aproximar dessas pessoas e fazer essas perguntas abertas, perguntas de múltipla escolha, diversas formas diferentes, tá? Normalmente, não é regra, tá, pessoal? Mas normalmente a pesquisa qualitativa, a gente usa ela mais nas pesquisas dedutivas, porque a gente vai para os objetos com menos pessoas ou menos objetos de análise para tirar mais deles a partir... A gente está vindo do geral para o específico, né, que é próprio da pesquisa dedutiva. Mas é uma pergunta complicada essa. Cada um desses métodos precisaria de uma aula. Sim, essa veio da pós. O Jorge veio aqui, ó. Quando existe interpretações diferentes sobre o mesmo assunto, é importante sempre apresentar cada uma delas? Depende da proposta do trabalho? É uma pergunta, duas em uma aqui. Tá. E a Deise veio com uma pergunta aqui: qual é a melhor forma de coleta de dados? Então, vou começar da última, tá? Que é da Deise. Deise, não existe a melhor forma, tá? Vai depender muito do tipo de pesquisa que você está fazendo. A melhor forma é sempre pensada a partir da pesquisa específica que a gente está fazendo, tá bem? Eu não posso fazer coleta de dado pessoal hoje, dependendo do tipo de coleta que eu vou fazer. Se você está trabalhando com empresa, por exemplo, elas não estão operando, você não vai fazer coleta pessoal, certo? Mas se você for trabalhar, por exemplo, com coleta de algum objeto que está no hospital, você vai fazer a pesquisa em loco. Então, a melhor forma da coleta de dados varia conforme a pesquisa que você vai fazer. E aí, dentro dessa pesquisa, eu vou pensar nas hipóteses. A melhor é a que melhor responde o que eu quero, e a que é factível, tá bem? Não basta me responder super bem, eu não consegui fazer porque eu não tenho tempo. Então, às vezes, eu troco o sistema para fazer alguma coisa que é factível.
Voltando na pergunta anterior, que eu acho que é mais complexa, eu fiquei com a primeira parte dela, vou responder se faltar ser completa, tá, João? Eu tenho, a bibliografia é bem divergente, tem várias formas de abordagens. Devo citar tudo? Dever você deve, tá? O seu dever para produzir uma pesquisa de boa qualidade é apresentar da melhor maneira possível as correntes existentes de resposta ou de interpretação de um dado fenômeno, tá bem? A não ser que desde o começo da sua pesquisa você tenha deixado claro que você quer fazer uma determinada investigação dentro de uma determinada linha teórica, tá? Então, se eu já fizer essa escolha de pronto, é de se supor que eu não trabalho o resto. Eu estou investigando o sistema prisional e eu já digo que eu quero pensar sistema prisional com base na proposta de Foucault sobre biopoder. Ok? Então, eu já estou dizendo que eu vou fazer essa investigação partindo da proposta de Foucault. Não se supõe que eu vá trabalhar todo mundo que é contrário à teoria de Foucault, porque eu já estou dizendo que eu quero estudar daquele jeito, tá? Mas se eu for falar só de sistema prisional e biopoder, eu tenho, de preferência, que citar os principais autores e suas diferentes propostas de biopoder, tá? E aí analisar dentro dessas diversas frentes. Tinha mais uma parte ou eu fechei? Não, é isso mesmo. Ele perguntou, fez duas perguntas, Depende da proposta de trabalho. Era a segunda parte. Sim. Isso. E É agora? isso. Não, eu acho que foi contemplado. Bom, enfim, pessoal, ainda dá tempo, se alguém quiser perguntar, mas já vou fechando por aqui. Agradecer a Fernanda por se dispor a esse papo legal aqui com a gente. Fernanda, muitíssimo obrigado, foi muito legal. Nada. E, enfim, bom para a gente matar um pouquinho da saudade dos amigos, né, das amizades. Enfim, espero que depois da pandemia a gente consiga se encontrar, de repente, ser vindo para algum congresso aqui no Rio ou em São Paulo, enfim. Não vejo a hora daquela andada na Lapa, hein, João? Pois andada na Lapa. Bom, mas muitíssimo obrigado. Eu sei que você é super ocupada, você está sempre envolvida em um monte de projetos. A Fernanda, gente, ela, assim, gosta de um desafio. Ela fala que gosta de tranquilidade, que é tranquilidade, mas, enfim, ela não consegue ficar muito tempo sem pegar uma coisa que desafie ela pela frente. Não. É verdade. Mas, obrigada, enfim, eu que agradeço. Muitíssimo obrigado. Bom, é aquilo que eu falei com vocês, né? Vocês viram que ela é muito fera. Mas, enfim, agradeço, Fernanda, agradeço todo mundo que participou também. Eu vou só pedir o Marcel para entrar aí rapidinho, para abrir a câmera aí, fazer uma fala, ou se não puder abrir a câmera, dependendo de onde ele estiver, né? Está sem problema de conexão, às vezes aí. Marcel, como nosso coordenador de pesquisa, para fazer o encerramento aí. Tá ótimo, João. Eu vou abrir a câmera, já que você falou, mas já pedindo desculpa a todos, porque hoje foi aquele dia de reuniões de 9 da manhã às 8 da noite, né? Então, a cara já está aí destruída, né? O cansaço já bateu. Mas, de toda forma, eu quis estar aqui para prestigiar, né, a professora Fernanda. Em primeiro lugar, parabéns, né? E muito obrigado, né, por esse momento. Eu acho que ele é essencial para o nosso campus, como um todo, como coordenador de pesquisa, para os alunos do técnico que estão iniciando. E eu confesso que, assim, depois de ouvir a fala, eu me arrependi de não ter mandado para os meus orientandos de mestrado e doutorado, porque muitas coisas que a professora Fernanda colocou, né, de forma tão clara, tão simples, que parecem problemas que acontecem só na iniciação científica, na verdade, percorrem, né? Então, assim, ela foi muito gentil, por exemplo, ao falar da necessidade de delimitar, de cortar o tema, né? Eu confesso que eu sou um pouco menos sensível e já vou mandando cortar e saindo tudo, né? Eu acho que eu estou precisando aprender um pouquinho essa sensibilidade, mas parabéns, né? Achei excelente a exposição, muito clara. Tenho certeza que auxiliou a todo mundo que participou, né, aqui da live. O João está gravando, não sei se depois você vai disponibilizar, João,
mas acho que seria interessante, né, especialmente para os alunos do técnico, né, que tem problemas de acesso à internet, tem certas dificuldades pelo contexto. Então, talvez, assim, num aplicativo, né, eles consigam ir dando pause, né, carregando aos poucos, vão conseguir ver. Muito obrigado e parabéns, João, pela iniciativa, né? Espero ver a professora Fernanda pessoalmente até, né, em outros eventos do campus, em outros momentos aí. Obrigado, gente. Vai ser um prazer, agradeço, professor Marcel, agradeço, professor João Emílio, pelo convite, aos professores Flávio, Gustavo e Luiz, que estiveram aqui, né, conosco. Também realmente gostaria muito de ter a oportunidade de encontrar vocês no futuro, conhecer o campus, né? Sim. Fernanda, só para assim, te situar João, aí, o Marcel, ele é um especialista em Shakespeare. Adora Shakespeare, trabalha com Shakespeare. Bom, eu tinha que falar isso, Marcel, porque ela adora literatura também, adora ler. Oi, alguém chamou aí? Professora Luísa. Luísa. Oi, Luísa, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer a professora Fernanda. Eu fiquei até assim, gostaria de ter tido ela na minha carreira assim, né, estudantil, né? Abre a câmera, Luísa. Deixa eu abrir aqui. Tá me ouvindo? Perfeito, Luísa. Então, eu acho que a nossa, né, verticalização assim, do ensino promove até, né, esse pensamento científico já desde, né, do técnico, né? Hoje a BNCC já coloca, né, uma metodologia já de pesquisa já, né, desde dos anos iniciais, né, e eu só tive esse contato, né, assim, mais com pesquisa na graduação, né, e ouvindo a professora, eu assim, quem dera, né, que eu tivesse uma professora assim no ensino técnico, no ensino médio. Mas eu também, viu, professora? Eu não tive nem na graduação, para a senhora perceber. Eu acho que isso, né, só no mestrado eu fui percebendo, né, as questões, né, de pesquisa, né, assim, estimular, né, também, né, a ser mais questionador, né? Uhum. Então, sempre, assim, na área de matemática, na minha trajetória, era sempre muito, né, dado, né, a pergunta para a gente responder, e nunca, né, estimular ao aluno fazer as perguntas, né? Então, você fez isso brilhante hoje, parabéns mesmo, fico muito contente. Eu agradeço a todos vocês pela gentileza. Bom, é isso, gente, muito obrigado, então. Quem mais quiser abrir aí a câmera, microfone, para dar um tchau, para dar um alô, fica à vontade. E a gente vai se despedindo por aqui. Vamos lá, deixa eu interromper a gravação.